segundo essa visão, todos estão certos. Pois neste mundo plural, a verdade ela é relativa. Então o conceito da pós-modernidade é a ideia da pluralização. Em segundo lugar, no bojo, consigo, com ela está o relativismo. Cada um tem a sua própria verdade, valores morais, culturais, e cada um está certo em sua escolha. Então logo, a verdade, além de ser relativa, ela é subjetiva. Isto é, tudo aquilo que é próprio ao sujeito. Quer dizer, você que determina o que é verdade e o que não é. Em última análise, você é o juiz que determina o que é o certo e o que não é. Então, para um, aquilo não é verdade. Para outro, aquilo pode não ser uma tão verdade assim. Não há verdade absoluta. Então, em terceiro lugar, com essa ideia, com esse espírito dominante, para além da pluralização, do relativismo, nós temos a secularização. O que é a ideia da secularização? É um termo que faz referência ao processo gradual do abandono de Deus. Quer dizer, nós não precisamos de Deus. É colocar Deus para fora da sociedade. É colocar Deus para fora do mundo. Essa estrutura antiga, patriarcal, retrógrada, de que os valores estão firmados sobre a religiosidade, sobre a palavra de Deus, isso é um erro. Viver sobre o padrão bíblico é uma negação. Então, esses pensamentos que permeiam a narrativa atual e que nos fazem, em algum grau, perder de vista o real propósito que temos de estarmos aqui nessa terra. Então observe que gradualmente essas visões, elas vão norteando e mudando o nosso pensamento bíblico. Note comigo que 1 Pedro 2,11 diz o seguinte. 1 Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então note novamente que duas sentenças nesse texto: peregrinos e forasteiros. Então nós não somos daqui. Hebreus 13,14 diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Note a profundidade desses textos. Não somos desse mundo. Agora, é verdade que estamos nele, vivemos nele, trabalhamos nele, estudamos nele, fazemos negócios nele. É verdade que nós nos envolvemos com algumas questões deste mundo. Só que nós não pertencemos a ele. Enquanto caminhamos rumo à criação redimida, nós não devemos nos perder. E é aqui que está o grande problema. Porque no meio dessa caminhada que nós estamos em direção ao novo céu, à nova terra redimida que Deus há de criar, em algum grau nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo. A influência do mundo é mais forte. Em algum momento nós nos apropriamos do linguajar do mundo, do pensamento do mundo, da forma do mundo. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não deixe que o mundo te dê forma, te padronize, te coloque na forma, no molde que ele quer. Pelo contrário, transforme-o pela renovação da nossa mente. Então observe aqui, note comigo, que Paulo nos informa sobre a situação atual deste mundo. No versículo 14 de Filipenses
Filipenses 2, ele diz o seguinte: olha, nada fazeis, ou fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Por quê? Porque em algum grau, às vezes nós nos precipitamos e começamos a murmurar. Em algum grau nós começamos a viver em um estado de contendas. Mas a ideia que Paulo tem aqui é o seguinte: em primeiro lugar, devemos ser irrepreensíveis. Então note o seguinte: nós estamos nesse mundo, não é verdade? Mas nós não somos desse mundo. Só que enquanto nós estamos de passagem por esse mundo, nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. Note lá o versículo 15 do capítulo 2, ele diz: para que sejais irrepreensíveis. A palavra grega usada aqui para irrepreensível é amemptos, e ela significa inatacável. Quer dizer, nós devemos ser inatacáveis pelos nossos adversários. Quer dizer, merecedor de nenhuma censura, livre de defeito ou falha. Porque enquanto cristãos nesse mundo, o nosso testemunho deve ser ao contrário dos deles. Nossa imagem, como a imagem de Cristo, deve apontar para Ele, que nós somos a cópia fidedigna de Jesus Cristo. Enquanto então nós estamos caminhando nesse mundo aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós devemos ser irrepreensíveis. Quer dizer que o mundo não vai nos atacar. Em outras palavras, nós não devemos municiar o mundo para nos atacar. O mundo já vai nos atacar de qualquer forma. Agora, a despeito das acusações que o mundo vão fazer ao nosso respeito, nós não devemos dar munição para eles. Paulo está dizendo: olha, eu sei que eles vão falar mal de nós, eu sei que eles vão levantar pecha sobre os cristãos, que nós somos retrógrados, que nós somos atrasados, que nós somos ignorantes, que nós somos aturdidos, que nós somos lunáticos, que nós seguimos uma fé cega, que nós somos ultrapassados. Agora, a despeito disso, nós não devemos andar derrapando, deslizando moralmente para dar munição para o mundo e dizer: está vendo? Olha o crente lá. E se diz crente. Você está entendendo a ideia? Estou me fazendo ser claro nessa noite? Então a ideia é o seguinte: olha, nós não devemos dar margem para o mundo, devemos ser irrepreensíveis. O mundo já nos odeia de qualquer forma. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos dele, nós não pertencemos a ele. E por não pertencermos a ele, e o que eles mais querem é que nós venhamos nos parecer com eles. Então por isso que o mundo vai tentar de muitas formas nos seduzir. Quando eu falo mundo aqui, eu não falo do cosmos, da criação, eu falo de um sistema. Eu falo de algo orquestrado, espiritualmente falando. Observe comigo então, em segundo lugar, devemos ser sinceros. A palavra aqui, observe o texto lá no versículo 15. Devemos ser sinceros. A palavra usada aqui para sinceros é a palavra grega akeraios, e ela significa não adulterado, significa puro, genuíno. Essa palavra aqui era usada para o vinho puro, era usado para aquele vinho onde um camarada lá que entende vinho, né, pegava, olhava para ele, bebia e dizia: olha, esse vinho aqui é legítimo, ele é puro, não tem mistura. Os irmãos ali que trabalham na área da saúde sabe que existe um termo que é falado que não pode contaminar
o objeto do exame. Não pode contaminar o sangue, a urina e por diante. Porque se contamina, perdeu aquilo. Então, quando Paulo está falando o seguinte, olha, nós devemos ser sinceros, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós devemos ser puros. Não podemos ser contaminados. Não podemos nos misturar com o mundo. E note bem, eu quero dizer que quando nós não devemos nos misturar com o mundo, é a ideia de que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5:10. Ele diz o seguinte, olha, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por quê? Então, seria necessário sair do mundo. O que Paulo está falando é que o não envolvimento deve ser com aqueles cristãos que se dizem crentes, mas são piores com os que o do mundo. Porque obviamente que nós vamos andar com os descrentes, nós vamos trabalhar com os descrentes, nós vamos estudar com os descrentes. Então Paulo diz o seguinte, olha, não seja religioso ao ponto de não querer comprar com o mercado do camarada que não é crente, a roupa do camarada lá que não é crente, no shopping, não é nesse sentido. Porque se fosse dessa forma, então nós deveríamos sair do mundo. Mas a ideia de não nos misturar é deixar que com as coisas do mundo, as ervas daninhas do mundo, os pensamentos sutis do mundo, as filosofias sutis do mundo, molde o nosso padrão de enxergar o mundo, de andar nesse mundo, de pensar nesse mundo. Paulo diz, não vos conformeis nesse mundo, não deixe que o mundo te dobre, te molde. Pelo contrário, seja você um agente de transformação pela mente, por meio do entendimento da palavra de Deus, não é por meio da ignorância. Então é nesse sentido. Em terceiro lugar, o desafio de viver como filhos de Deus nessa geração. Note o texto aí, versículo de número 15, ele diz, lá no versículo 15 ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Aí ele prossegue dizendo, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então note bem a situação onde nós estamos. Note bem aonde nós estamos com os nossos pés. Olha o desafio que nós temos. Ele diz, olha, filhos de Deus, quer dizer, nós somos filhos de Deus. Só que a despeito disso, enquanto nós vivemos aqui irrepreensíveis e sinceros como filhos de Deus, nós devemos andar como inculpáveis no meio do quê? De uma geração corrompida e perversa. O desafio dessa peregrinação é viver de forma limpa, sem acusações injustas. Vivemos cônscios de nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, olha, nós devemos entender isso. Cada um de nós que estamos aqui foi adotado por Deus, inseridos na família de Deus. João 1,12 diz, todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então Deus nos adotou, nos colocou na sua família. Filhos de Deus nessa geração. Só que essa geração que nós estamos vivendo como filhos de Deus, ela é corrompida. A palavra aqui para corrompida é escólios, e no grego é pervertida, significa torto, curvo, isto é, longe da retidão de Deus, da perfeição que Ele é. Então logo, essa geração é distorcida, torta, ela não é reta. Então essa geração que nós estamos vivendo, ela distorce. Por quê? Porque ela é torta, ela é distorcida, ela é contrária ao padrão de Deus.
Então, por isso, meus irmãos, que nós somos muitos atacados. Porque todo mundo está dizendo assim: olha, isso é relativo. Cada um tem a sua verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Não, isso aqui é aceitável, é tolerável. Não, isso aqui é apenas uma forma de compreensão. O Evangelho está dizendo o seguinte: olha, o que era pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. O que Deus desagradava lá atrás, continua desagradando hoje, porque a palavra de Deus não muda. Ela é imutável. E o mundo olha para nós e diz: são retrógrados. O mundo olha para nós e diz: olha lá, um bando de crentes quadrados. Por quê? Porque nós estamos seguindo um caminho de retidão, e a palavra diz que eles são pervertidos, quer dizer, tortuosos, ao contrário da perfeição que Deus é, da retidão que Deus tem em si. Então, observe só que essa geração, ela é torta, ela não é reta, ela é distorcida. Outro sim, para além de pervertida, o texto diz que ela é perversa, isto é, corrupta. A palavra aqui é diéstrafo, e ela significa distorcido. Então, essa geração, ela é distorcida da realidade. Ela é dividida em dois. Ela denota a condição moral anormal. Então, a moralidade dessa sociedade, ela é distorcida, ela é amoral, ela não tem moral. A moral dela é corrompida. Ela desvia-se do caminho certo. Então, a igreja de Deus está dizendo: olha, o caminho é esse. A moralidade que Deus requer do seu povo é esse. O mundo está indo pela contramão. É por isso que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. É simples assim. E esse é o desafio de viver nessa sociedade anti-Deus, secular, completamente maluca, sem perder a identidade e sem se perder. Esse é o nosso desafio. Porque o mundo está em transformação. O mundo está negando a Deus desde o começo. O mundo diz por aí, é relativo, é plural, tem muitas ideias, muitas filosofias. E nós estamos dizendo o seguinte: não, só tem Deus. Só tem uma verdade, e a palavra de Deus é a verdade. O mundo quer tentar de algum jeito, dar um jeitinho. Não, mas dá para encaixar direitinho. Não, dá para ser cristão, barra isso, barra aquilo, e está tudo bem. Porque Deus é um Deus de amor. É um Deus do algodão doce, do Deus colorido. Negativo. Essa sociedade maluca, perdida, que nós estamos vivendo, é o grande desafio que nós temos para viver. Como viver nesse mundo caótico? Esse mundo que está de ponta cabeça, invertido, os valores distorcidos, a moral distorcida. Em quarto lugar, aí Paulo nos dá um conselho. Já que o mundo está dessa forma, já que o mundo está de ponta cabeça, ele diz lá no finalzinho do verso 15: já que ela é corrompida e perversa, então nós devemos resplandecer como astros no mundo. Aqui está a lição. Aqui está o beabá do Evangelho. Já que o mundo está em trevas, perdido, torto, contrário a Deus, de ponta cabeça, esse mundo só vai compreender, entender, quando eu e você for luz desse mundo. Simples assim. A palavra usada aqui, ela traz a ideia de derramar luz, ser brilhante, trazer luz, fazer brilhante.
brilhar. Jesus disse lá em Mateus 5,14, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quer dizer, aquela cidade linda lá em cima, quando olha assim para ela, não tem como esconder. Não tem como. Como é que você esconde a cidade lá em cima? Não tem como. Agora, assim somos nós. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama. Pelo contrário, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ninguém acende a vela aqui, quando falta energia, ou coloca a luz debaixo da cama. É sempre em cima, para quê? Para que a luz possa irradiar no meio das trevas. Você já esteve em algum lugar que tinha muito mato? E aí, aquele breu, aquele escuro, do nada você vê um feixe de luz pequenininho. Qual é o nome daquilo lá? Um vagalume. No meio daquela escuridão, um bichinho pequenininho resplandeceu a luz, você percebe. Assim o texto está dizendo, olha, nesse mundo maluco aí, nós devemos resplandecer como astros do mundo, como os luzeiros. Porque o mundo está em trevas e nós temos a luz. A luz não deve ser colocada debaixo da cadeira, presa dentro da igreja, no templo. Devemos acendê-la e irradiar luz nesse mundo de trevas. Eu e você somos astros de Deus nesse mundo. Então, em quinto lugar, e aqui eu quero concluir, Paulo, para além de dizer que nós somos luz, ele diz: retenha a palavra da vida, no versículo 16. Observe lá. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar, no dia do corrido, nem trabalhado em vão. Só tem um jeito de vencermos o mal: é vencê-lo com a palavra de Deus. Paulo diz: retendo a palavra da vida, isto é, a palavra que traz vida, é a vida. Reter é a ideia de ter, manter, isto é, os meios. Antes de morrermos, já que nascemos, é viver a palavra da vida. Lembra da certeza que nós temos de nascer e morrer? Nós não temos controle de nenhum deles. Já que nós não temos controle do nascimento nem da morte, nos resta viver e viver para a glória de Deus, por meio da palavra de Deus, balizando a nossa vida por meio da palavra da vida, que é a palavra de Deus. Pois logo a morte teremos a vida novamente com Ele. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Fé no Filho de Deus, que nos deu uma nova vida. Por essa vida que nós recebemos e que nós retenhamos pela palavra da verdade, é que nós andamos. Jesus, certa feita, orou pelos seus discípulos e ele disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Que o Senhor Jesus possa falar mais e melhor no coração. Estamos nesse mundo, sim. O mundo quer nos seduzir, quer com fermento sutilmente elevar a massa. Mas nós devemos reter a palavra de Deus para estarmos apercebidos que o mal quer adentrar as nossas igrejas, culturas, trejeitos. Nós, como igreja, nós não podemos distorcer a palavra de Deus, mas vivemos com a palavra de Deus para iluminar, que nós possamos ser luz nesse mundo, para a glória de Deus. Amém. Tem gente lá onde você mora, na viela da sua casa, no beco, na rua, no apartamento, no condomínio, precisa de você, do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida.
de como a palavra de Deus te alcançou, e como você hoje é servo, instrumento de Deus, da forma como você canta, como você prega, como você vive, como você trabalha, lá na sua faculdade, como você é um amigo. Deixa a luz irradiar. Não precisa inventar muita coisa não, é só estar na vontade de Deus, do seu jeito, com as suas limitações. Não precisa falar bonito não, é sendo companheiro, sendo amigo, sendo diferente, estando na contramão do mundo, porque os valores do mundo são visíveis, são claros, só que como eles estão em trevas, enxertos do pecado, não conseguem enxergar, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Que nós possamos ser luz, para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado por essa rica oportunidade.